Bom dia, vamos fazer aqui uma leitura no livro de Esther. Esther, colocando-se na brecha por uma nação. O que podemos aprender com Esther? Devemos buscar a Deus e render-nos a Ele, independente das circunstâncias. Se algum inimigo se opuser aos propósitos do Senhor para o seu povo, ele será derrotado, e seus planos cairão por terra. Amã cometeu um grande erro por causa de uma rixa pessoal e de seu ego ofendido. Ele tentou eliminar o projeto do coração de Deus para a salvação do mundo inteiro. Então aqui nós vemos aqui um pouco sobre quem é Esther, que só fez a pergunta quem é Esther. Esther, então vamos ver aqui um pouco sobre quem é a rainha Esther. Esther. O rei Assuero lhe deu um banquete, convidou todos os povos daquela região de Susa e deu um banquete. E chegou um determinado, já de muitos dias, ele convidou, chamou, mandou buscar a rainha Vasti para que ela se apresentasse diante dos reis, das autoridades que ali estava. E ela não foi. Ele ficou muito indignado. Então diz aqui, Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre e divino, mandou a Neumã, a Ramana, Bigdata, Abagata, Zeta e a Carcas, aos 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a sua formosura, porque era muito formosa à vista. Porém, a rainha se recusou a vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. E aí o que ele fez? Então ele perguntou aos sábios e entendidos o que ele faria. E aí qual o conselho que eles deram? Que ele procurasse, destituísse a Vasti do trono e procurasse outra moça, outra jovem para casar e tornar rainha. E assim fez ele. E segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandamento do rei pela mão dos eunucos. Então ela desobedeceu, a lei já lhe dava esse direito de destituir ela do cargo. Então disse Menucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há, todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá em todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Então o medo deles é que essa notícia fosse se espalhando e que outras mulheres tivessem a mesma atitude que a rainha Vasti. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá azar, desprezo e indignação. E aí qual o conselho que eles deram? E ouvindo-se o rei a decretar, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei. Assim, e o rei deu o reino dela à sua companheira, que será melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Então aqui, qual foi o conselho que eles deram? Que o rei baixasse um decreto destituindo Vasti, que a lei já garantia isso, e que ele escolhesse, fizesse uma seleção de jovens para escolher a nova rainha. E assim o rei fez. Aí, passada essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busque-se para o rei moças virgens formosas à vista.
E ali ele foi buscar moças formosas e à vista. E existia nessa província de Susa uma jovem que o nome dela era Radassa e ela era judia. Que o nome do seu tio era Mordequeu. Ela não tinha mais pai nem mãe, ela foi criada por um tio. E ali ela foi instruída, ela foi uma das selecionadas, e ela foi instruída pelo seu tio para que não dissesse, falasse de qual descendência era ela. E dali foi colocado o nome dela de Esther. E ali ela passou por todo um processo de tratamento, de estudo, junto com aquelas outras jovens, para que ela fosse escolhida. Quando o jovem escolhia, quando o rei escolhia, chegava a moça à presença dele, traziam, ele levantava o seu cetro para receber aquelas jovens. E ali, quando aquela jovem chegou ao processo final, ele se agradou de Esther. E Esther foi escolhida para ser a nova rainha de Susa. E ali, a Esther sempre calada, sem dizer de qual nação ela era. Esther foi escolhida a rainha de Susa. E aí fala mais aqui, Mordequeu descobre uma traição. Já a Esther já estava no trono, já estava sendo rainha. Esther, porém, não declarara a sua parentela e o seu povo como Mordequeu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordequeu como quando a criara. Então a Esther ficou aqui calada, sem dizer de qual etnia ela era. Então que Deus ia nos abençoar, nos guardar, e no próximo vídeo eu dou sequência a mais sobre a vida de Esther. Mas se você quiser conhecer mais sobre a vida de Esther, leia a Bíblia no Velho Testamento, que você vai conhecer a história da judia que se tornou rainha de Susa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal. Que Deus nos abençoe.